Então, gente, agora para finalizar a parte de operações com radicais, nós vamos falar de potenciação e de radiciação. A potenciação, ela é muito simples. Se eu tenho uma raiz somente, ela sozinha elevada a um expoente, basta eu transferir esse expoente para o radicando. Então, isso aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 ao cubo. Então, o expoente que está do lado de fora vai passar para dentro. Então, isso aqui é raiz quadrada de 8, porque 2 ao cubo é 8. Aqui outro exemplo. Raiz cúbica de 9 elevado ao quadrado. Então, basta pegar esse ao quadrado e colocar como expoente do 9, do radicando. Então, isso aqui é raiz cúbica de 9 ao quadrado, que resulta em 81. Agora, vamos ver um exemplo de quando nós temos um número e um radical. Tem um número e tem a raiz. Nesse caso, como é uma multiplicação, nós vamos elevar o 4 ao cubo e o 5 que está dentro da raiz ao cubo. Então, vai ficar assim, 4 ao cubo vezes raiz de 5 ao cubo. 4 ao cubo, 64. Raiz de 125, que é 5 ao cubo. E aqui a gente ainda pode reduzir, ó. A gente ainda pode simplificar, porque 125, se a gente fatorar ele, ó, fatorando aqui 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, esse aqui sai da raiz e esse fica. Então, vai ficar 64 vezes 5, raiz quadrada de 5. 64 vezes 5 dá 320. Raiz de 5. Então, você ainda pode simplificar ali se puder. E o último modelo, que é uma adição de radicais elevada ao quadrado. Lembrou de alguma coisa que a gente já estudou no 8º ano? Ou a gente vai aplicar produto notável, porque imagine isso aqui sendo x, isso aqui sendo y, x mais y ao quadrado ficava como? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou você pode simplesmente fazer raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. E fazer o chuveirinho, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos fazer aí esse chuveirinho para a gente ver em que vai resultar. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, veja que os índices são todos iguais, então por isso eu posso multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, mais raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Arrumando isso aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Eu tenho uma raiz de 6, tenho outra raiz de 6. Então, eu tenho 2 raízes de 6. Mais raiz quadrada de 9, que é 3. Então, juntando esse 2 com esse 3, vai ficar 5 mais 2 raiz de 6. Aqui termina, porque eu não tenho como tirar em evidência nada, então não tem como fatorar. Fica aqui a resposta final. Radiciação, então. A radiciação, nós vamos trabalhar 2 modelos bem simples. Quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, a gente vai manter o radical, mantém o radicando, e a gente multiplica aqui os índices, ó, 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui é raiz 15 de 6 ao quadrado. Se você quiser resolver esse 6 ao quadrado aqui, então, raiz 15 de 36. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho uma raiz dentro de outra raiz e outra raiz. Vou observar aqui, quem é o índice desse? Se não tem nada, é 2. Se não tem nada, é 2. Então, vai ficar raiz. Já vou colocar 25, porque é 5 ao quadrado, né? E faz
2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, que vai dar 12. Ou aqui, você ainda poderia fazer o seguinte, eu posso cortar esse com esse, então ficaria assim, raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Então, isso aqui é raiz 2 vezes 3, 6. Raiz quinta de 5. Então, tanto faz, as duas coisas têm o mesmo resultado, o mesmo valor. Agora, para esse outro exemplo, olha bem a diferença. Aqui a gente só tinha um radicando. Eu tenho raiz quarta da raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, eu tenho um radicando aqui e um radicando aqui. Então, eu não posso simplesmente manter o radical e multiplicar os índices. Para isso, nós vamos ver uma coisinha aqui antes, que é colocar de volta um número que está fora dentro da raiz. Como é que eu faço para pegar esse 2 que está aqui fora e voltar ele para a raiz? Gente, se a raiz é quadrada, quer dizer que o 2 que estava aqui dentro, ele estava ao quadrado. Então, para eu voltar, eu vou fazer o seguinte, é 3 vezes 2 ao quadrado. Então, isso aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. É raiz de 12. Olha esse outro exemplo. Para eu voltar esse 2 aqui para dentro, se ele saiu da raiz, quer dizer que ele estava elevado ao cubo, porque minha raiz é cúbica. Então, eu vou repetir o 2 que já está aqui, vezes o 2 que eu vou voltar, ó, 2 ao cubo. Então, isso aqui é raiz cúbica, desculpa. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16. Então, da mesma forma que eu posso simplificar para tirar um valor da raiz, eu posso voltar ele. É só voltar ele, elevando ele ao índice da raiz. Então, para resolvermos este probleminha aqui, é isso que nós vamos ter que fazer. Primeiro, vamos ter que pegar esse 2 e voltar aqui para dentro, ó. Então, vai ficar assim. Vou fazer até maior para ficar bem visível. Raiz quarta da raiz quadrada da raiz cúbica de 5 vezes. Se esse 2 vai voltar, ele vai ficar elevado ao cubo, porque o índice é 3. Então, agora a gente mantém o radical. Agora eu tenho um radicando só, tá tudo dentro de uma raiz só. E multiplico todos os índices. Observe aqui, quem é esse índice aqui? 2. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, isso aqui é raiz 24. E a gente pode calcular isso aqui, ó. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. Então, raiz 24 de 40.